Pai, mais um dia, mais uma noite, para a gente estar aqui em comunhão, em unidade com os nossos irmãos. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Só levanta a mão. Alguém pela primeira vez? Alguém pela primeira vez no nosso culto? Acredito que não. Mas, para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos. E é um prazer estar com você em mais um culto, mais uma quinta na presença, uma noite de presença de Deus, uma noite de mudança e de transformação da nossa vida. Então, eu peço que você esqueça toda a distração, todos os problemas, todas as dificuldades que talvez ainda está na tua mente, te preocupando, e que você possa nessa noite se entregar e abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida através do amor de Jesus. Amém? Amém. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 8. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Você também é muito bem-vindo aqui, que Deus te abençoe. Se você está pelo Instagram, aí na nossa live, clica no aviãozinho, compartilha essa mensagem, essa live com outras pessoas. Ela vai ficar salva no Instagram, para que você depois possa assistir novamente. Se você está pelo YouTube, compartilha essa mensagem, curte, para que o YouTube entenda que é uma mensagem relevante e possa mandar para mais pessoas. Aproveite e se inscreve no nosso canal. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa família. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. O tema da mensagem hoje, que Deus ele quer chacoalhar a nossa vida, chacoalhar o nosso coração, é: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Olha para essa pessoa que está do teu lado, pega no ombro dela, balança ela e diz assim: acorda, benção. A outra pessoa diz: acorda, benção. Jesus, Deus, ele está querendo mover nessa noite, para que você saia da sua zona de conforto, para que você saia desse ambiente que você está tão adaptado que parece que nada muda. Você não gosta de mudança, você não gosta de transformação, mas nessa noite nós vamos ser confrontados pelo Espírito Santo. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, vai estar aí na tela, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem me enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Estas são as palavras da salvação, e por ela te dá graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, Pai, para ouvir a tua mensagem. Que o teu Espírito Santo nessa noite nos confronte, Pai. Que teu Espírito Santo nessa noite comece a mover as coisas de lugar. Que teu Espírito Santo nos constranja a uma mudança, a uma transformação. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que ninguém vai sair daqui da mesma forma que chegou.
Porque o teu Espírito Santo está movendo sobre esse lugar. O teu Espírito Santo está fazendo coisas novas sobre esse lugar, Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui. Pai, que eu não te atrapalhe em nada daquilo que o Senhor deseja fazer, que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem, a tua palavra para o teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Saia da zona de conforto. Ninguém gosta de mudança. Ninguém gosta de sair de um lugar de conforto, porque o conforto ele é muito bom. A zona de conforto é um lugar que é muito agradável, porque a gente não gosta do novo, porque a gente tem medo do novo. Quando você vai ser mexido de setor do seu trabalho, você já começa a ficar preocupado. Quando alguma coisa vai acontecer que você vai precisar se mudar de casa, sair de algum lugar, você não gosta, porque você não gosta do novo, porque o novo, ele é incerto. Mas o que Deus está querendo mover, o que Deus está querendo fazer nessa noite é mexer as coisas de lugar, porque Ele quer nos levar para um lugar novo. Deus, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida, mas para que isso aconteça, eu preciso abandonar a minha zona de conforto. Eu preciso abandonar o conforto da nossa vida, porque o grande problema é que a gente se acostuma tanto a fazer as coisas, que a gente faz no piloto automático. Provavelmente é isso que está acontecendo muitas vezes, que eu e você está vindo para o culto. A gente está vindo para o culto aqui no piloto automático, como se já fosse algo mecânico. A gente não vem mais com aquele espírito de temor no coração, com o espírito de adoração. A gente não está fazendo mais isso, porque a gente se acostumou. E isso é um grande problema. Pare para pensar, quando foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja? Quando foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Quando foi a última vez que você talvez convidou alguém para a célula, levou alguém para a célula? Quando foi a última vez que você se sentiu parte de tudo aquilo que Deus está fazendo e você se moveu? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? E a gente começa a fazer as coisas de maneira automática. Mas só que o que Deus está querendo fazer, Ele quer nos despertar, porque existe um senso de urgência para que as coisas estão acontecendo, cada vez está mais perto do retorno de Jesus. E Ele quer despertar eu e você. Ele quer nos mover para que a gente entenda que nós não podemos continuar do mesmo jeito. Não tem como. Deus, Ele quer fazer algo novo, mas do jeito que está, não dá. Não tem como. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi apenas para ficar nesse lugar gostosinho, com ar-condicionado, um lugar agradável. Não foi para isso. Tem muita coisa para acontecer nessa cidade. Tem muita coisa para fazer lá fora. E Jesus está querendo nos mover, nos mexer. Mas se a gente continuar parado, nada vai acontecer. Você começa a perceber que a gente se acostuma com as coisas. E aí Jesus, nas cartas às igrejas do Apocalipse, a primeira carta lá, que é a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, no versículo 3, essa igreja, a igreja de Éfeso, quando a gente começa a ler, ela era uma igreja extraordinária. Era uma igreja que todo pastor queria ter. É uma igreja que Jesus começa a falar: rapaz, vocês estão suportando perseguição, vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando. Ele diz assim: vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Jesus está falando: olha, vocês são uma igreja que está servindo, que está fazendo as coisas. Mas ele chega no problema final e diz: mas eu tenho contra você algo. Jesus fala: o grande problema de vocês é que vocês perderam o primeiro amor. O nosso problema e o seu problema é que vocês estão fazendo as coisas no piloto automático. Vocês estão servindo ao Senhor, falando de mim, mas de maneira automática. Vocês não têm mais aquele fogo no coração. Vocês não me amam mais como vocês me amavam no começo. E o que Jesus está querendo voltar e falar para aquela igreja é: vocês
que você faça as coisas no automático. Ele não quer isso. Ele quer que você tenha fogo, tenha amor no seu coração, que você tenha temor. O grande problema nosso é que hoje, quando a gente vai vir para a igreja, antes de sair de casa, o que é que a gente vai estar lá vendo Instagram, vendo um monte de coisa, vendo um monte de besteira, e o nosso coração, quando chega na igreja, não está nem preparado para uma atmosfera de adoração. A gente está mais preocupado com as outras coisas do que estar na presença de Deus. O que Deus está falando é que Ele não quer esse tipo de coisa automática. Deus Ele não quer isso. Ele quer que você volte a queimar, que você volte a amar Ele. Nós não estamos mais com a preocupação de buscar a presença de Deus nos ambientes que a gente está. A reverência ao Espírito Santo, cadê? Porque quando a gente está no culto, a gente está mais preocupado em tirar foto, em ficar respondendo no WhatsApp, em estar fazendo qualquer coisa, do que preocupado com a presença de Deus. Cadê? Cadê a reverência? Cadê o temor? Cadê o amor? Jesus ele está nos chamando para um nível mais profundo de intimidade, de comunhão. Por que ele fala, eu e o Pai, nós somos um? É esse tipo de intimidade e comunhão que Deus deseja ter comigo e com você. Ao ponto de você ser um com Ele. A um ponto de nós sermos um com Ele. Ele quer nos chamar para um nível de compromisso, de entrega. Os apóstolos da igreja primitiva, elas estavam tão comprometidas com a obra, com a missão, que eles estavam dispostos a morrer por Jesus. E a gente não está disposto, talvez, a nem perder o último episódio da novela. A gente não está disposto a nem perder, talvez, alguma coisa, porque, não vou para a igreja hoje não, tem tanta coisa para fazer. O que Deus quer é nos levar para um nível mais profundo de amor e de servir ao nosso irmão, de servir ao nosso próximo, porque eu e você, nós fomos criados para servir. Você foi feito para servir. Jesus, quando ele pega a túnica e vai lá lavar os pés dos discípulos, ele fez, olha, eu sendo mestre, eu sendo Deus, eu estou fazendo isso. Quem dirá vocês? O que é que vocês têm que fazer? Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E você foi criado à minha imagem e semelhança, então você está aqui para servir as pessoas. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Ele quer mudar muita coisa de lugar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família. Mas a primeira mudança é em você. A primeira mudança é em nós. Não tem como a gente cumprir com o nosso chamado continuando da mesma forma que a gente está fazendo. Não tem como. Deus ele fala que não tem como você ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. Quando Jesus está escrevendo lá a carta à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, versículo 16, Apocalipse 3, 16, ele diz assim, vamos colocar aqui, Apocalipse 3, 16, diz assim, porque você é morno, nem é frio e nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus está dizendo é que não tem como você continuar com o pé dentro da igreja e com o pé fora, com o pé no mundo e com o pé na igreja. Não tem como. Ou você é quente ou você é frio. Não tem como continuar dessa forma. Jesus ele está nos chamando nessa noite para um nível de intimidade mais profundo, para um lugar mais profundo dele. E é justamente por isso que nessa noite nós vamos conversar, porque nós precisamos aprender e temos que ter coisas para abandonar e fazer para sair dessa zona de conforto. Pastor, o que é que eu preciso fazer para abandonar a zona de conforto e despertar para o meu chamado? Em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer é abandone as estruturas do passado. Abandone as estruturas do passado. O versículo 1 diz algo muito interessante. O versículo 1 diz assim, de Isaías 6, diz:
no ano em que morreu o rei Uzias. Diga, que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. Veja que coisa interessante. Essa passagem, a gente começa a perceber que o encontro verdadeiro de Isaías, Isaías 6 fala que é o chamado de Isaías, só aconteceu depois que algo aconteceu na vida dele. Algo precisou ser abandonado na vida dele para que ele pudesse ver o Senhor, para que ele pudesse ter intimidade com o Senhor. Veja, Isaías já era profeta. Isaías, desde o capítulo 1, ele já era profeta. Ele já talvez conhecia Deus, porque ele era filho de crente, talvez filho de pastor, filho de profeta. Era um cara que foi criado no Evangelho, mas ele não conhecia Deus verdadeiramente ainda. E talvez isso aconteça comigo, com você. Talvez a gente está na igreja, a gente está caminhando, mas a gente ainda não tem esse encontro verdadeiro de intimidade com Deus. E aí, o que deve que acontecer na vida de Isaías, pastor, ele está falando que o rei Uzias teve que morrer. Quando o rei Uzias morreu, ele fala: eu vi o Senhor, eu vi o trono da graça, eu vi serafins, eu vi Deus, eu vi tanta coisa. Algumas coisas precisaram morrer na vida de Isaías. Entenda, o rei Uzias não foi um rei ruim. O rei Uzias foi um rei considerado bom na Bíblia. Então, existem coisas na nossa vida que está atrapalhando você, está atrapalhando o seu crescimento, está atrapalhando o seu avanço, que não necessariamente é pecado. Tem muita coisa que está acontecendo na sua vida que está impedindo você de crescer e de avançar. O que é que tem atrapalhado você? Será que você talvez é aquela pessoa que se sente insegura? Talvez você é aquela pessoa que nunca se sente capaz. Pastor, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer, eu tenho inseguro. E porque tem pessoas que fazem por você, isso está deixando você acomodado ou acomodada. Ah, pastor, ore por mim. Vou orar, claro que vou orar. Mas você pode orar, você tem intimidade, você tem livre acesso com o Senhor. E talvez existem coisas na sua vida que está impedindo você de avançar, porque você está muito apegado a esses pontos de segurança na sua vida. Será que talvez o que está acontecendo com você, Deus está te chamando é para você assumir responsabilidades? Deus está chamando você para assumir o controle do seu chamado. O chamado é para você, não é para aquela pessoa. E Deus está te chamando para você assumir, porque Ele quer que você entre em um nível de mais intimidade com Ele. Talvez é o medo. É o medo que está travando a sua vida. Talvez é o medo que está fazendo com que você não avance. Talvez os seus negócios não estão avançando porque você está com medo de investir, está com medo de avançar, está com medo de quebrar. Talvez a sua vida emocional não avança porque você está com medo. Talvez os seus relacionamentos não estão avançando porque você está com medo. E Deus está te chamando para você parar de ter medo e confiar nele. Confiar nele. Talvez é a sua necessidade de aprovação de pessoas, mas o que Deus está te chamando é para você ter a aprovação dele e não a aprovação de pessoas. Deus está te chamando para você agradar ele e não agradar pessoas. Esse chamado também aconteceu com Josué. O que é interessante é que Josué vivia na sombra de Moisés. Mas lá em Josué capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, veja que coisa interessante. Quando vai na tela, irmão? Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. O versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Versículo 2 diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Veja, talvez o que estava impedindo Josué, de assumir aquilo que Deus tinha para ele era Moisés. Moisés foi um grande profeta lá, um cara que era
amigo de Deus, um cara que tinha amizade, que falava face a face com Deus, e Josué vivia à sombra dele. Mas depois que Moisés morre, chegou a hora de Josué, e Deus chama Josué, e o desafio era tão grande, que no mesmo capítulo, Deus tem que falar para Josué 5 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, saia da sua zona de conforto, saia daquilo que está prendendo você, de você avançar, abandone as pontes do passado, porque o que eu tenho para dar para você é algo novo, o que eu tenho para fazer na sua vida são coisas novas, e eu pergunto para você, quais são os reis, os rios da sua vida? O que é que tem que morrer na sua vida para que você continue avançando? Será que é os seus medos? Será que são suas prioridades erradas? Será que você está priorizando tantas outras coisas que tem deixado Deus em segundo plano? Deus só fica com o resto, com as sobras do seu dia. Será que são relacionamentos? Será que são pessoas que estão afastando você de Deus? Será que você está disposto a amar mais a Deus do que amar pessoas? Talvez é isso que está acontecendo com você. Talvez é a sua preguiça que tem feito com que você não avance. Eu não sei o que é que você precisa abandonar, mas Deus sabe. Você não pode continuar preso nessas correntes que estão te aprisionando. Deus está te chamando nessa noite para você romper e avançar. Isaías 43, o versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Eu gosto muito desse versículo. Veja o que esse versículo nos diz. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Veja o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Ei, esquece o que foi. Esquece o passado. Esquece o que já passou. O versículo seguinte diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, mas vocês não estão percebendo. Nós não estamos percebendo por quê? Porque a gente está olhando para trás, a gente está olhando para o passado, a gente não está rompendo com aquilo que a gente já teria que romper e abandonar. E Deus está dizendo: olha, eu tenho, no deserto eu vou abrir caminho e acho nos erros. Deus está dizendo: eu tenho milagre para a tua vida, eu tenho provisão, eu tenho promessa, mas você não está percebendo porque você ainda está preso ao passado. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. O que precisamos fazer para abandonar essa zona de conforto e avançar para o nosso chamado, pastor? Abandone as estruturas do passado. E em segundo lugar, reconheça e abandone o pecado. Reconheça e abandone o pecado. O versículo 5 e o versículo 7 de Isaías 6, que a gente leu, diz assim, versículo 5: então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o versículo 7 diz: e com ela, que tem uma brasa, que ele pegou com Atenais, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Reconheça e abandone os seus pecados. Gente, como é difícil reconhecer que a gente está errado. Como é difícil. Ninguém gosta de estar errado, gente. Ninguém gosta de estar errado. E ainda tem aquelas pessoas que gostam de estar certo sempre. Tem aquelas pessoas que provavelmente você conhece, que quer estar certo sempre. Não olha para a pessoa não, tá? Para não precisando desconfiar. Mas tem aquela pessoa que sempre quer estar certo, sempre está com a razão, ela nunca erra. Nós não gostamos de estar errado. Nós não gostamos de reconhecer as nossas falhas, porque reconhecer é tão difícil. E é por isso que Jesus diz: olha, é mais fácil você ver um cisco no olho do seu irmão do que ver a trave que está no seu olho. Você consegue ver o defeito das pessoas, mas você não vê o seu defeito, que é tão grande. Você não consegue enxergar isso, porque é difícil a gente olhar para nossos erros. É difícil a gente ser confrontado. O que eu acho interessante
provavelmente você conhece a história do rei Davi. Você sabe que ele pecou, adulterou com Betseba, e não só isso, ele mandou matar o marido dela, mandou matar Urias, ele fez tudo isso de errado. Mas o interessante é que depois de ter adulterado, matado o cara, ele não se arrependeu. Ele não sabia, embora soubesse que normalmente ele estava errado, eticamente ele estava errado, ele não poderia fazer isso, mesmo sendo rei. Aí foi necessário Deus levantar o profeta Natan para ir confrontar ele. Mas o cara era o rei. Você não pode confrontar o rei de qualquer forma, porque talvez você pode morrer. Mas aí o interessante é que Natan chega para Davi e ele conta uma história. Ele chega para Davi e fala assim: meu rei, o senhor não sabe o que foi que aconteceu. O negócio fofoqueiro chega assim já, né? Menina, eu não te conto o que é que aconteceu. Conta, rapaz, quer saber mesmo? Conta, já fica aquela agonia. E Natan chega para Davi assim: meu rei, o senhor não sabe o que foi que aconteceu, meu rei. Tem um cara, ele tem um monte de rebanho, um monte de ovelha, e ele foi receber visita na casa dele. E aí, ao invés de ele matar uma ovelha dele, que ele tem muita, ele foi na fazenda do vizinho. O cara só tem uma ovelha, meu filho. Ele ama tanto essa ovelha que ele dorme agarrado com ela, assim como Davi dorme com Belinha, né, Davi? Ele dorme. Oi, só caiu aqui. Oi. Só um segundo, senão vai ficar muito. Oi, som. E aí ele falou: ele só tem uma ovelhinha, meu rei. Ele dorme agarrado com ela. Sabe o que esse homem fez? Foi lá, pegou a ovelhinha dele, matou e serviu para os seus convidados. É Davi? Quem é esse cara? Esse cara vai morrer hoje. Esse cara de hoje não passa. Quem é Natan, meu rei? Esse cara é o Senhor. O Senhor podia ter todas as mulheres do rei, mas o Senhor pegou a mulher de Urias e matou Urias ainda. E aí ele reconheceu o pecado, o erro dele, e ele se arrepende. Porque é muito difícil a gente reconhecer o nosso erro. A gente reconhecer que nós somos pecadores. E é isso que estava acontecendo também com Isaías. Se você ler de Isaías capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver Isaías condenando o pecado do povo, dizendo: ai de vocês que são pecadores, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas quando chega no capítulo 6, que ele conhece a Deus, que ele vê a Deus, que ele começa a ter intimidade com Deus, ele diz: ai de mim. Não é mais ai de vós, é ai de mim. Eu sou pecador também. Eu sou pecador, eu sou um cara de lábio impuro. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios também. Mas eu sou pecador, eu vou morrer. Mas é muito difícil a gente reconhecer. Mas Deus só pode agir na nossa vida naquilo que a gente reconhece que precisa abandonar. Um alcoólatra, ele só consegue vencer o alcoolismo quando ele reconhece que é alcoólatra. Quando você diz: meu irmão, tu já sou alcoólatra. Não, sou não. Quando eu quero, eu paro. O cara fumando: não, se eu quiser parar, eu paro de fumar. Ele só vai conseguir vencer quando ele reconhecer que ele depende daquilo. E aí, quando esse cara reconhece, ele diz: eu tenho a boca podre, eu tenho lábios impuros. E aí, o anjo pega uma brasa no altar do Senhor e vai na boca dele, que era aquilo que ele reconheceu que estava em pecado, e purifica ele. Se ele dissesse que tinha olhos impuros, o anjo ia tocar nos olhos dele. A Bíblia está querendo nos mostrar que Deus ele só vai agir naquilo que você reconhece que precisa abandonar. Então nós precisamos reconhecer nosso pecado. Nós precisamos abandonar. Se a gente quer avançar, se a gente quer sair da nossa zona de conforto, precisamos reconhecer. O grande problema é que a gente tem aquele pecado de estimação, que a gente se acomodou, a gente se acostumou com esse pecado. Se tornou tão normal esse pecado na nossa vida, que nem incomoda mais. Que a gente faz e a gente nem sente.
A gente nem se constrange, a gente nem fica mal mais com isso. E a gente continua fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. A gente continua servindo como se tivesse tudo normal. A gente continua buscando a comunhão com o Senhor como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia fala que a gente só vai encontrar a Deus quando a gente buscar de todo o nosso coração. Quando a gente buscar de todo o nosso coração, a Bíblia fala que Deus ele só vai derramar o vinho novo quando você também tiver um odre novo. A Bíblia fala que Deus não manda vinho novo para se colocar em odre velho. Não tem como você continuar com a sua antiga vida. Deus não vai derramar sobre você, mas Ele está nos chamando nessa noite, porque Ele quer voltar a usar você. Ele quer voltar a fazer com que você entenda que você é parte disso tudo, para que você assuma a sua postura, você assuma a sua posição, para que você saia da sua zona de conforto, para que você abandone tudo que está atrapalhando você. Para que eu e você, a gente abandone a zona de conforto, para que a gente continue avançando, nós precisamos abandonar as estruturas do passado. Nós precisamos reconhecer e abandonar o pecado. E em terceiro e último lugar, nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. O versículo 8 de Isaías 6 diz assim: então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus sempre está falando. Deus ele sempre está se movimentando, mas o problema é que muitas vezes eu e você, a gente não está escutando Ele. O interessante aqui no chamado de Isaías é que Deus sempre estava falando. O versículo 7 diz assim: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. O versículo 8 começa dizendo: então ouvi a voz de Deus. Veja, ele só conseguiu ouvir a voz de Deus quando ele se purificou do pecado. Deus estava falando, mas ele não estava escutando. Por quê? Porque ele estava longe, ele estava em pecado, ele estava se afastado de Deus. Mas é só a partir que ele começa a ouvir a voz de Deus que ele vê Deus lhe perguntando: quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar? E ele fala: envia-me a mim. Envia-me a mim. O que é que está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus? Saiba que quanto mais longe de Deus você fica, mais difícil é de você ouvir a voz de Deus. Eu vou fazer uma analogia. Jader, fica, por favor. Vou fazer uma analogia para a gente entender isso aqui que a gente está falando. Fica aqui para a galera de casa também entender e perceber essa analogia. Fica aí. Gente, eu vou precisar da ajuda de vocês agora, tá? Eu vou conversar com o Jader aqui. Eu vou pedir que vocês façam muito barulho. Muito barulho, tá? Eu sei que a galera gosta de fazer barulho e conversar. Então, cara, um pouquinho. Fica aí. Isso. E aí, eu quero que vocês façam muito barulho e eu vou conversar com o Jader, tá? Vai, pode gritar aí, pode falar. De sushi ele não gosta, é uma pena, meu irmão. E o time que ele torce ainda bem que é o melhor, que é o esporte. Então, tá aí. Mas eu vou tentar conversar com o Jader, ele lá no porto de vídeo. Vai lá, Jader. E esse você vai ver que é o problema da gente não ouvir a voz de Deus. O barulho vai continuar o mesmo, mas o problema é a distância que a gente está dele. Então vamos lá, gente, faz barulho aí, vamos lá. Eu tentei conversar com o Jada perguntando qual é a idade dele,
qual era a cor favorita dele, mas a distância dele de mim, a nossa distância de Deus, atrapalha a nossa comunicação com Ele. E aí faz com que a gente não escute a voz de Deus. Por quê? Porque eu estou longe dele. Porque eu estou em pecado. Porque eu não tenho intimidade. E o que Deus quer é isso, que eu e você tenha tamanha intimidade com Ele, que o ruído ao nosso redor, que o barulho das coisas, o barulho do mundo, não atrapalhe o nosso relacionamento. É para esse lugar de intimidade que Deus quer nos conduzir. Deus quer nos conduzir para um ambiente que você escute a voz dEle, que Ele possa guiar os seus passos no caminho dEle. É isso que acontece, gente, com quebra-panela. Quem já participou do quebra-panela aqui? Quem já brincou quando era criança? É bom demais quebra-panela. Só que o problema do quebra-panela é que você não está vendo nada e todo mundo está gritando: vai para frente, vai para trás, é para um lado e para o outro. O negócio aqui, você pega para o outro lado, bate. Tem gente que está ali só para enganar você. Mas tem uma voz que está querendo conduzir você para o lugar certo. E essa voz é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo quer te conduzir para onde Deus quer te levar. E você precisa ter intimidade para reconhecer a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque senão você vai ouvir a voz de outra pessoa e achando que é a voz de Deus. Você vai ouvir conselhos de outra pessoa e achar que é Deus falando com você. Deus quer trazer você para voltar a ouvir a voz dele. Cuidado com quem você está dando legalidade. Cuidado com as vozes que você está escutando. Porque Deus está querendo fazer algo novo no nosso meio. Mas você precisa começar a escutar a voz dele. Saia da sua zona de conforto. Há um propósito de Deus para mim e para você. Deus ele quer levantar você do seu lugar, para que você entenda que você é filho e filha dele, para que você saia da sua zona de conforto. Há muitas pessoas lá fora precisando de você. Há muitas pessoas lá fora que você é a resposta da oração dela. Tem gente que está orando para o marido dela ser convertido, e talvez é você que vai ser instrumento de conversão da vida dela. Tem gente que está orando para os filhos serem libertos de vícios, de drogas, e você é que é a resposta dessa oração. Então saia do seu lugar, então se levante para aquilo que Deus está chamando você hoje. Amém? Vamos ficar de pé, parece que está acabando? Louvor, pode vir. Deus está nos chamando nessa noite para a gente sair da nossa zona de conforto. Deus está nos chamando para viver algo novo, mas você precisa abandonar o velho para que você possa viver o novo. Não tem como você continuar do mesmo jeito, querendo viver aquilo que Deus está chamando você. Não vai acontecer. Abandone todas as estruturas do passado. Abandone tudo aquilo que estava te vinculando a uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano. Reconheça e abandone o pecado que tem te afastado de Deus e volte a ouvir a voz dele na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai,